Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Hoje vamos estudar a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Diz assim o textual: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. A nossa verdade prática nos fala: ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito, como também à vida plena no Espírito. Pode ser as duas coisas, né? A nossa leitura bíblica está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, do verso 15 ao 20. Os irmãos podem dar uma pausa, ler e voltar novamente. A nossa introdução nos fala: na expressão do livro de Atos, no capítulo 2, verso 4, Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. isto significa que todos foram batizados no Espírito Santo. Estar cheio do Espírito quer dizer viver a plenitude do Espírito. Vamos estudar este aspecto na lição de hoje. No primeiro tópico, a importância da devoção pela palavra e pela oração. Oração e a palavra são muito importantes. Viver a palavra de Deus é estudar, orar sempre e para tudo. Uma vida de oração são praticadas, ensinadas desde o início da fé. Isso é viver na dependência de Deus. Exatamente, viver na dependência de Deus. E Deus nos fala através de sua palavra. E Deus nos fala através da oração. Quantas vezes você ora e chora porque o Espírito Santo vem? Deus fala conosco. A leitura da palavra de Deus é muito importante para a nossa vida. Através dela, Deus pode falar conosco. Amém. É isso aí, maravilha. Primeiro item, devoção. A ideia de devoção significa apego e dedicação pela oração. Também significa apego pelo jejum. E se também significa o amor à palavra de Deus, amor pela palavra de Deus. Salmos 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Que palavra bonita, hein? Quando a gente lê a palavra de Deus, Thelma, a gente pode meditar nela durante Amém. todo o dia. Exatamente. Desde o início da igreja, que esses itens são muito importantes. Ler a palavra, orar e jejuar. Jejuar não é passar fome. Jejuar é você ser capaz de mostrar a Deus que você pode fazer um pequeno sacrifício. Mesmo sendo muito importantes espiritualmente e na nossa vida, eles precisam ser acompanhados pela santificação. Não basta orar e jejuar e ler a palavra. palavra. Tem que viver isso Palavra, na sua vida. Tem que viver a palavra no seu dia a dia. Precisam ser acompanhados pela humildade. Gente, eu vejo pessoas na igreja e fora da igreja que não tem nenhuma humildade. Pela prudência e pela sabedoria. Você precisa tudo isso na sua vida. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como sábios, mas como sábios. Amém. Os religiosos hipócritas nos dias de Jesus, eles oravam e jejuavam, e Jesus chamou de hipócritas. Porém, não faziam com humildade, oravam nas esquinas, em voz alta. Fazia para mostrar para todo mundo. Para serem vistos. Para serem vistos. É como se eu chegasse agora na esquina do Serve Todos, que é movimentada, levantasse as mãos e começasse a orar. Com hipocrisia ainda. Com hipocrisia. Dizendo, eu sou, eu faço. Exatamente. Né? Para passar uma ideia, faziam isso para passar uma ideia de santidade. Era só hipocrisia. Essa semana eu estou lendo o livro de Flávio Josefo. Nossa, alguns fariseus eram muito hipócritas. A prudência nos manda nos afastar destas práticas.
para que a devoção não venha a ser exibição. A linha que separa um do outro é muito tênue. Precisa tomar cuidado. No item 2, a oração e a palavra. A oração é a chave da vitória. Você quer que eu cante, né? Pode, canta Para só, mim é difícil isso. canta só um trechinho. A oração é a chave que abre a janela celestial. O crente que pouco ora não tem a vitória espiritual. Minha avó participou de um encontro de círculo de oração lá em Curitiba. Um congresso de 4 dias. De 4 dias, onde foi curada da doença do pânico. Deus é bom demais. Este é um ditado, a oração é a chave da vitória. É um ditado, ou é um jargão do meio evangélico. Porém, é uma verdade. A vida espiritual, ela só existe com a oração. A vida espiritual plena, abundante, ela só existe com a oração. Para ter vitória, a chave é realmente a oração. Ela abre a porta do céu. O tema oração faz parte da nossa declaração de fé. Vejamos o texto que está escrito na nossa declaração de fé. Essa é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Está escrito assim: oração é um ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda, por meio de palavras ou pensamento. Então, Exatamente. vamos ler a nossa declaração a de nossa fé. declaração de fé. E também a palavra de Deus. Amém. Quem imprimiu essa declaração de fé foi a CPAD. Você pode entrar no site e comprar. Eu posso até emprestar para alguém que quiser. Não que eu goste de emprestar livro. A oração expressa a nossa total dependência de Deus. É a alma do cristianismo, é o fundamento do cristianismo. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele orava. Tinha períodos de oração, mas ele é o próprio Deus, mas ele orava e pedia ao Pai. Deixou um exemplo para nós. Amém. Amém. Lucas 6,12. Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou uma noite inteira em oração a Deus. Puxa vida, eu tenho até vergonha de falar o tempo que eu oro. A prática da oração deve ser particular, espontânea e deve ser contínua. Orar sem cessar. Não quer dizer você sair na rua gritando, falando. É você orar sempre que possível. Orar em espírito. Orar em espírito. Isso é orar muito de importante. joelhos. De joelhos, em pé. Estando deitado. Em qualquer posição. Lavando roupa. Lavando louça. Amém. Sempre que tiver necessidade de no seu serviço. No seu serviço. Sempre que tiver necessidade de buscar a Deus. Amém. Quantas vezes, Thelma, estava trabalhando e aí vinha a necessidade de orar, eu ia no banheiro. E orava. E orava. Isso aí. A leitura da Bíblia deve ser constante e, se possível, com um método de leitura. Todas as Bíblias normalmente têm um método de leitura. Eu mesmo e a Miravinha fizemos um. Se possível, com método. A palavra nos torna prudentes, nos torna sábios. Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá vendo? Ainda na terça-feira, o pastor Vadecil leu esse versículo. Exatamente, porque ele é muito importante. O item 3, o viver sabiamente. Efésios 5, 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Amém. A devoção, a oração e a palavra são muito importantes. Devemos fazê-los no nosso dia a dia. Devemos ter um momento de devoção todo dia. Você precisa ter um momento de devoção. Eu oro de manhã sozinho, de noite oramos juntos. Devemos orar e ler a palavra de Deus todos os dias. Assim como a gente come e faz várias refeições durante o dia, assim também a palavra de Deus tem que se alimentar dela. Principalmente os casais têm que orar juntos. Juntos. Você que é casado, hoje surpreenda o seu cônjuge. Pegue na mão dele e ore. Isso aí dá uma transparência muito grande no Amém. casamento. Aumenta a intimidade. Exatamente.
Nós vamos dar aula de aliança? Neste versículo, Paulo usa a palavra grega paranésios, que só aparece nesse versículo, que a palavra é azófros. O significado é tolo e sem juízo. Paulo quer contrastar a sabedoria cristã que vem do Espírito Santo com a insensatez dos incrédulos. No verso 17 do capítulo 5, Paulo usa outra palavra grega, afron, cujo significado é nécio ou insensato. Paulo quer nos dizer que os insensatos não entendem a vontade do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Nós devemos sempre tomar decisões, devemos sempre ter atitudes segundo a vontade de Deus. Mas tem que perguntar a Deus. Tem que perguntar a Deus. Mas tem pessoas que se recusam a perguntar com medo da resposta. Que pode ser negativa. E aí faz as coisas e depois fala assim, puxa, eu errei. Exatamente. Mas não consultou a Deus primeiro? Exatamente. Quem mais faz isso são os casais. Se Qualquer eles coisa. entenderam, brigaram, aconteceu algo, e eles pegam e dão um bico no casamento e nem perguntam para Deus, Deus, o que eu faço? Exatamente. O mundo sempre foca no que vai ter de vantagem. Nós devemos sempre focar na vontade de Deus. E isso se aplica a qualquer decisão a tomar. Porque a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Amém. Nós não devemos ter o mesmo padrão do mundo. Não devemos nos conformar com este mundo. Conformar aqui tem dois significados. Você aceitar o mundo ou você tomar a forma do mundo. Não devemos nos conformar com este mundo. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que nós temos que sempre fazer, estar na vontade de Deus. O item 4, remindo o tempo. Efésios 5,16. Remindo o tempo porque os dias são maus. E nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Atualmente. Tudo parado. Tem lugares que não pode ninguém sair. Não pode nem sair na rua. A minha amiga que mora lá tem 5.000 habitantes só na cidade. Lá em Conceição do Medo, na minha cidade. Ela disse para mim, olha, amanhã não vai ter culto em nenhuma igreja, ninguém vai poder sair de casa. Não pode nem sair de casa. O verbo na sentença remir significa resgatar, usar bem o tempo. E a palavra tempo aqui é kairos. Eu me recuso a desperdiçar o meu tempo Amém. Com coisas fúteis, coisas inúteis, como ficar na frente da televisão horas e horas. Exatamente. Não tem sentido. Exatamente. O sentido é aproveitar bem o tempo para a pregação do Evangelho, para trabalhar no Evangelho. Se preparar, né? Se preparar. E nós precisamos viver sabiamente na palavra de Deus, através do Espírito Santo. Devemos aproveitar as oportunidades de fazer a obra de Deus. Meu irmão, se você está preparado, se você é líder, exerça a sua função, seu dom. Onde quer que você esteja. Onde quer que você no esteja. Trabalho, na igreja, Amém. Na sua casa. É isso. Não é? Exatamente. Falar de Jesus às pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador, andando com sabedoria e sendo principalmente o exemplo. A sua vida é a maior pregação. A nossa vida tem que ser um exemplo. Amém. Colossenses 4:5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o seu tempo. Você tem que ser exemplo. Devemos pregar a palavra até mesmo em condições difíceis, porque assim como no tempo de Paulo, os dias são maus. O ano passado eu fiquei 5 meses praticamente sem sair de casa. Esse ano aqui eu saio, mas com um medo, hein, Miral? E se cuidando no máximo. E se cuidando no máximo. O tópico 2, a importância em manter-se cheio do Espírito. O Espírito Santo age em nossas vidas
constantemente, de forma dinâmica. Quantas vezes ele falou para mim, ou para Mirovinha, ou para outras pessoas, não faça isso, faça isto, né? E às vezes ele fala, não faça, e nós fazemos. Isso E é aí um a gente fala, por que eu não ouvi a voz do Espírito Santo? Exatamente. Devemos sempre estar reacendendo a chama do Espírito Santo. Não confundir com cheios do Espírito Santo, que é lá no Pentecostes. Primeiro item, e não vos embriagueis com vinho. Paulo está pedindo aos Efésios para não se embriagarem com vinho. E nós podemos dizer, sabe o quê? Que não se embriague nunca. Nem com vinho, nem com cerveja, nem com nenhuma bebida alcoólica. Nem com bebida alcoólica. Nunca perca o controle. Nem com drogas. E nem com drogas. Nós podemos ver as consequências das bebidas alcoólicas. Podemos ver a destruição provocada pela embriaguez. É tão sutil, é tão sorrateiro. Né? Você não percebe. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um pouquinho, e logo não tem mais controle. Exatamente. E eu vou acrescentar aqui também as drogas e alucinógenos que nos roubam a consequência. Junto com meu amigo Levi, com meu irmão e amigo Levi, durante 4 anos nós pregamos naquela clínica. Podemos ver no livro de Provérbios o mesmo conselho, que quando alguém bebe, ele não percebe. No final, a embriaguez é como uma picada de cobra, né? Você não percebe muito bem o que faz. Sempre no final da bebida está esperando a embriaguez. Provérbios 23, 31, 32. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. É assim, você começa bebendo, você não percebe, mas um dia aumenta sempre um pouquinho. Nós não podemos perder a consciência de nossos atos. Os que se embriagam não entrarão no reino de Deus. Eu não estou falando isso do Telmo, estou falando isso pela palavra de Deus. É isso que ela nos diz. Em 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus é clara. Clara, né? Não herdarão os bêbados. O mundo procura as bebidas para ter um prazer momentâneo. E é só momentâneo, porque depois vem a ressaca. Exatamente. E volta a incluir as drogas também. É como se fosse uma fuga. É uma fuga, infelizmente é uma fuga. A bebida parece dar prazer quando se bebe, depois vem as consequências. Famílias destruídas, desgraças em consequência da perda de consciência. A bebida é um problema. Paulo tem razão em dizer, não se embriague. No item 2, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos estar sempre cheios do Espírito. Precisamos nos renovar constantemente. Pedro, quando estava no Sinédrio, estava cheio do Espírito Santo. E a gente trouxer a palavra de Deus na nossa mente, andando no caminho, a gente vai lembrar dela. Vai sempre lembrar dela. E quando a gente lembra da palavra de Deus, a gente não tropeça. Exatamente. A Bíblia diz que a gente tem que ler a palavra e colocar em prática, andando no caminho, e onde quer que você esteja, recitando a palavra de Deus. Esse é um mandamento para os judeus, mas é para nós também. Lê para nós, Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Eu não vou ler o que Pedro falou, mas Pedro, aquele Pedro que era pescador, agora ele está falando para doutores. Ensinando. Porque ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos renova dia a dia. Ter o Espírito Santo não é uma coisa estática. Eu tenho o Espírito Santo. Não. É um constante crescer no Espírito. A experiência da renovação vem desde o Pentecostes.
para todos os que possuem o Espírito Santo, que são batizados no Espírito Santo. No dia de Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo, já eram salvos. Eles não tinham o batismo pentecostal. João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, eles já tinham o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, mas ali foi o batismo. Todos os que creem em Jesus têm o Espírito Santo, sendo pentecostal ou tradicional, sendo batizado no Espírito Santo ou não. Em todos os salvos habita o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Isso nós temos que ter na nossa mente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Exatamente. Ele habita em nós. Nós não podemos fazer da nossa vida o que nós bem queremos. Exatamente. Mas temos que ser temente a Deus. Por isso que temos que estar sempre saudáveis. Fiquei doente, vou ao médico. Cuidando do corpo. Cuidando do corpo, não marcando o meu corpo, né? E outras coisas mais. Outras coisas mais. Não vamos entrar nesse... Não, nesses detalhes não. Nessa expressão enchei-vos do Espírito, Paulo está se referindo à plenitude do Espírito, algo típico a nós, os pentecostais. No item 3, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Em Atos, quando do batismo com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo com o Espírito Santo. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Nesse momento aí é que é o batismo com o Espírito Santo. Na carta aos Efésios, essa expressão se refere a ser cheio do Espírito. É uma renovação no Espírito. Então, você já cantou uma música qualquer e de repente aquela música está o dia inteiro na sua mente? Exatamente. Assim é com a palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus todos os dias e criar um hábito de leitura, o que acontece sempre vai estar em nossa mente. E é saudável. E é saudável, claro que é. O significado de palavras e expressões da Bíblia devem ser estudados, entendidos e interpretados à luz do contexto. Cuidado para você não pegar um pedacinho da Bíblia e sair falando, né? Tem que ler o contexto. Observe o que acontece no livro de Atos com o apóstolo Pedro. Nesse momento, Pedro já era batizado com o Espírito Santo. Agora, Pedro está tendo uma renovação no Espírito. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Então Pedro agora está cheio do Espírito Santo, está sendo renovado. O mesmo acontece com Paulo em Atos. Paulo já era batizado com o Espírito Santo, desde que Ananias orou por ele lá em Damasco. Paulo está sendo renovado e cheio do Espírito Santo nessa passagem aqui. Atos 13, 8 e 9. Mas resistia-lhes Elimas e o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, mandou que ele se calasse. Eu não vou ler o resto da passagem, porque, vejam, nesse momento, não é que Paulo está sendo batizado, ele está sendo cheio do Espírito Santo, está sendo renovado. Fica evidente, usado pelo Espírito Santo. Ele vai ficar mudo, Elimas. Fica evidente que essa expressão cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Elimas ficou cego. Falei mudo, mas não é mudo. É cego. Vigilante, o tópico 3, vigilantes contra a frieza espiritual. Quando se escolheram os primeiros diáconos, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E como é que identificamos alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta 3 características.
o testemunho, gratidão a gratidão e e a a submissão. submissão. São 3 aspectos do Espírito, estar cheio do Espírito Santo. E vamos ver o primeiro item, testemunho transbordante. Efésios 5:19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É isso aí. Primeiro testemunho transbordante. Quando a gente está falando da palavra de Deus, né? Ou está cantando um louvor, um hino. O louvor é um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor. Também servem para instruir a igreja. Através de nossos hinos e louvores, nós podemos expressar os nossos desejos, expressar as nossas esperanças, e eles nos falam de personagens bíblicos, também nos falam das promessas divinas. O livro de Salmos, os 5 livros de Salmos, porque os Salmos têm 5 livros, né? São o saltério, o livro de música dos israelitas. Nós, os cristãos, ainda hoje usamos alguns desses hinos em nossos cultos. Eu já cantei várias vezes o Salmo 100. E a Miralminha também. Celebrai Com júbilo ao Senhor, celebrai ao Senhor, louvai, ao Senhor, louvai. Só até aqui. O judaísmo também usa os salmos em seus louvores. Nós ainda temos a nossa harpa cristã, um pouquinho esquecida, mas ela é excelente. Alguns hinos são uma referência às primeiras canções cristãs. Alguns sobreviveram. Algumas estrofes são hinos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento. Temos também os cânticos espirituais. A pessoa que tem esse dom, ela de repente ela faz um cântico. São frases que não são premeditadas, são dadas pelo Espírito Santo e são cantadas durante a devoção, a adoração. São para o louvor de Deus esses cânticos espirituais. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. O louvor é algo muito importante na igreja. É aí que o inimigo Deus ataca ama o primeiro. louvor. Deus ama. Ele vive no meio dos louvores. Quando você está louvando, você está dizendo, Senhor, Tu é o dono de tudo, Tu Amém. é poderoso. Eu louvo a tua Eu glória. te louvo. Amém. Eu glorifico o Teu nome. Amém. O item 2, dar graça em tudo. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graça em tudo é a vontade de Deus. Em tudo dai Em graça. tudo dá graça. Na alimentação, na casa que você tem, no emprego que você tem, no salário que você tem, nos filhos que Deus te deu, em tudo dá graça. no esposo que você tem, Exatamente. em tudo dai Esposa. graça. Em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus. Deve ser a nossa marca registrada. É isso que Um Paulo vai coração dizer. agradecido. É isso que Paulo vai dizer. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é fácil. Deus quer que a gente seja grato, que tenha um coração agradecido. Tem pessoas que às vezes recebem um bom salário, não sabem agradecer, não é? Recebe uma bênção, uma cura e esquece e não agradece. Esquece até que pediu oração. Pois é. Ser cheios do Espírito Santo nos leva a uma vida alegre. Nós dois somos joviais. Graças a Deus. Amém. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo. Todos os dias eu lembro o que Deus fez comigo. Amém. Todos os dias. Amém. Já começa a oração dizendo, Senhor, eu sei quem eu era e eu sei o que Tu fez em minha vida. Amém. Olha a Trindade aparecendo aqui. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, centrada em Cristo. Em quem? Em Cristo. Em Cristo. No tópico, no item 3, sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. O Espírito Santo nos capacita a essa sujeição. Nós temos de ter submissão às nossas autoridades constituídas
Isso inclui presidente, governadores, Pastores, pastores, diáconos, irmãos. É duro, né, menina? considerai sempre o outro Superior superior. a si, é esse mesmo. Gente, esse versículo aí já diz tudo. Já diz tudo, exatamente. 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Devemos estar submissos aos nossos superiores hierárquicos. Devemos estar sujeitos entre os irmãos na igreja. Eu, como ministro, eu estou ali para servir a igreja. Uhum. E devemos ser submissos a nossos pastores. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É muito importante essa palavra. A nossa conclusão. O significado da expressão encher-vos do Espírito Santo significa ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida. Exatamente. Tudo o que nós vamos fazer. Vamos comprar, vamos vender, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa na nossa vida, no nosso corpo mesmo, até mesmo na nossa aparência. Amém. Desde os cultos nos lares, desde o nosso lar até o nosso trabalho, inclusive a sociedade como um todo. Nós estamos inseridos na sociedade. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mundo. Através desses testemunhos, podemos saber quem é cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque mais uma vez pudemos gravar a tua palavra, o estudo da tua palavra. Pai, abençoa, Senhor, que as pessoas possam entender qual é a tua santa e preciosa vontade, Pai. Que esta lição possa ser vista por aqueles que precisam, Pai. Obrigada, Deus, por mais essa oportunidade. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém.